as crianças revelam bastante para a gente. E obviamente o conceito aí é um pouco complexo, e vai ser complexo passar para vocês. O samba era como é que constrói isso na cabeça deles de uma forma que impacte. Vamos lá. Fizeram um experimento psicológico com crianças para entender as dinâmicas de pessimismo e otimismo. Pegaram o menininho pessimista e puseram numa sala cheinha de brinquedos e de câmeras para observar o que acontecia. E o menino pessimista, no começo, começou a brincar, encantado com os brinquedos, brincou com um brinquedo, brincou com outro. Depois de uma meia hora brincando com os brinquedos, ele começou a ficar mais triste, foi para um canto, sentou numa cadeira e chorou. Nessa hora acharam que tinha que fazer intervenção para saber o que é, e foram conversar com o menininho. Ele disse que eu comecei a ficar com medo dos brinquedos quebrarem, da hora que eu não ia mais poder brincar e alguém vinha me tirar dessa sala, e eu não ia poder ficar com os meus brinquedos. Esse é o pessimista. O otimista, eles puseram numa sala cheinha de esterco. O teste psicológico não é sancionado nem validado, é piada. Uma sala cheinha de esterco. Esterco. E jogaram o menininho lá dentro com as câmeras. E no começo ele ficou incomodado com o cheiro, ele chorou um pouco, ele ficou pensando, por que estão me punindo? Mas depois de uma meia hora, chegaram lá e ele estava cavocando para todo lado do esterco, jogando para cima. Não entenderam? Ele estava brincando, todo empolgado. E perguntaram para ele, o que é? Ele falou, aqui com tanto esterco assim, deve ter um pônei por aqui. Como vocês já me ouviram dizer, tem situações na vida nas quais a gente fala, né? Estou procurando o pônei. Eu me lembro, menino, ouvindo o papai falar com o pessoal do Paraguai, não sei se talvez por causa do sofrimento, da guerra, de ter perdido uma geração inteira de homens ou o quê, mas que eles tinham um jeito de sempre querer ver o lado positivo da coisa ou falar o positivo da coisa, né? Então, vocês já ouviram a história do paraguaio que chegou para o outro e falou, como está sua madre? Morreu. Morreu de quê? De febre amarilla. Ah, que bela color. Gozada que a forma como Deus resolve isso daí na Bíblia, na palavra, num contexto muito específico, no qual o apóstolo Paulo está tendo que lidar com uma igreja que ele ama, com uma igreja madura, uma igreja extremamente parceira, mas uma igreja onde está tendo algum tipo de tensão. Tem uma tal de Evódia ou Eódia e uma tal de Sintique, que são parte da liderança da igreja e estão se desentendendo. E a igreja está perdendo a alegria. Tem tanta coisa boa acontecendo e a igreja está perdendo a alegria. E Paulo vai escrever para eles, dizendo, escuta, alegrai-vos no Senhor. Eu quero mostrar para vocês de volta o caminho para a alegria. E ele vai chegar lá, quase 2/3, 3/4 do caminho, 2/3 para chegar no final da carta, e ele pega e tira da cartola a frase direta. Eódia e Sintique, aprendam a ter o mesmo pensamento. Para de discordar e de ficar mordendo uma a outra. Mas antes dele chegar nisso, imagina, ele gasta 2/3 da carta construindo e alimentando esse raciocínio. E ele repete 3 vezes, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Ele diz, para mim não cansa e para vocês é bom, alegrai-vos no Senhor. E ele repete. Mas é duro, né, chegar e falar, fica alegre. A gente faz isso muitas vezes, a gente troca a solução das coisas por uma transformação de sentimento. Tipo assim, eu chego para você e falo, escuta, por que você está sofrendo? Por que você está com essa cara? Você está triste? O que foi? E tal. Você começa a falar, não, é que ela anda me batendo muito, não sei o que e tal. E eu não estou com paciência para ouvir tudo isso. Então eu viro e falo, não, cara, fica alegrinho, se enche de esperança, sente bem, fica alegre. Isso é vazio. E o apóstolo não fala, alegrai-vos no Senhor, de forma vazia. Ele vai desenvolver um raciocínio que eu quero explorar com vocês um pouco hoje. Porque eu acho que nós estamos precisando dessa injeção de ânimo para dizer, Deus está fazendo coisas tão maravilhosas no nosso meio. E às vezes a gente se pega numa atitude paulama. E eu tenho tido algumas conversas com irmãos queridos aqui na igreja e percebido essa necessidade. E
como a melhor coisa que existe é a gente, quando alguém fala, mas tem carta escondida na manga, tirar e mostrar, é mais honesto, eu vou dizer, se alguém disser, nossa, mas ele está pregando sobre alguma coisa específica, às vezes as pessoas usam expressão, é carapuça. Não é carapuça, é instrução, é ensino, respondendo aquilo que o Espírito Santo mostra que é a necessidade do momento. Não tem subterfúgio, é direto. E eu acredito que a necessidade do momento, para o corpo de Cristo em geral, para a igreja evangélica e para nós na IPP, é olhar em volta e reconhecer a ingratidão quando não percebemos que Deus tem feito coisas maravilhosas. É lutar contra aquela atitude que diz está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Porque eu gostaria, quando a gente diz está tudo errado, a gente dissesse, Deus, o Senhor está fazendo tudo errado. Seria mais honesto dizer assim. Mas não. Para dizer que você está fazendo errado, eu falo, nós estamos fazendo errado. Mas o nós aí é eufemístico. Eu não acho que eu estou fazendo errado, acho que você está, mas eu falo, nós estamos fazendo errado. Deus não quer isso. Lê comigo, capítulo 2 da carta aos Filipenses. Lê de coração aberto e escuta com os ouvidos bem abertos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E eu quero começar por aqui, depois eu continuo lendo. É interessante que ele pegou pesado, né? E eu reconheço que, de certa forma, eu peguei pesado também, para começar aqui. Estou imitando Paulinho. Mas ele pegou pesado porque ele vira e fala, escuta, se há... Sabe a expressão, pelo amor de Deus? Às vezes, pelo amor de Deus, é uma expressão barata. Às vezes, pelo amor de Deus, a gente quer dizer isso mesmo, né? Pelo amor de Deus. Ele vira e fala assim, escuta, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, é um pelo amor de Deus mais detalhado. O que é uma exortação em Cristo? E esse é um dos problemas. Nossa visão do que é exortação. Quando a gente vai estudar os dons, a gente olha para o dom de exortação e a gente confunde as bolas, né? Sabe o que a gente pensa que é exortação? Querido, estou aqui para lhe fazer uma exortação. O seu jeito de rir não está correto. Cruzar os braços quando fala comigo também não é correto. Exortação é o quê? Na nossa cabeça? Chamar a atenção de alguém. Imagina, você chega em casa e seu esposo fala, por que você está assim? É porque hoje o presidente do conselho de administração da empresa me exortou. O que ele vai entender? Me chamou a atenção. Brigou comigo. O que significa exortação? Encorajamento. Exortação significa encorajar uma pessoa que está num caminho ruim aí num caminho bom, e significa reafirmar uma pessoa que está num caminho bom, mas está sofrendo. Exortação não é chamar a atenção com puxão de orelha. Exortação é chegar do lado de uma pessoa, botar as mãos no braço dela, e se for preciso alguma correção de caminho, virar e falar, deixa eu te ajudar. E se não for preciso correção de caminho, dizer, deixa eu te fortalecer, porque você está meio desanimado, ainda que esteja no caminho certo. Exortação é encorajamento. Tem o aspecto negativo? Tem, porque onde há erro, a boa exortação leva à correção. Mas ela não pisa na pessoa, ela encoraja a pessoa ao caminho da correção. E isso é bem diferente. E Paulo pega pesado, ele fala, se há alguma exortação, e é por isso que ele vira e fala, se há consolação de amor. Aí é bem simples, o termo consolação não é ambíguo. Se há conforto de amor que nós devemos um ao outro. Se há comunhão mesmo do Espírito.
E aí ele usa a expressão, se há entranhados afetos de misericórdia. Vamos lá, entranhados afetos de misericórdia. O que significa? Fácil, vamos fazer o parsing disso daí, é bem fácil. Entranhados, está lá dentro da barriga, está no estômago, vem das minhas entranhas, é algo profundo, é figadal. Lembra que a gente usava antigamente figadal, mas era mais para quando estava bravo, né? Mas às vezes também, uma paixão figadal, é de lá de dentro do corpo. São afetos de misericórdia para com as outras pessoas, que vem lá do fundo da alma. O que significa misericórdia, meus irmãos? Dó, piedade? O que significa misericórdia? Coração que sente junto. Misericórdia é isso, é o coração que sente junto. Que sofre a dor junto, mas também que se alegra junto. É ter a comiseração, não como uma piedade, mas como quem se coloca junto. Então, quando ele fala, se há entranhados afetos e misericórdias, o que ele quer dizer é, se é lá do fundo da alma que vem esses afetos, essas afeições. E aí é gozado, porque para ilustrar isso, ele não vira e fala, vocês só serão alegres se o fizer, se agirem de um certo jeito. Ele podia falar isso, ele podia virar e falar, se há em vocês X, Y, Z, o único caminho para que vocês experimentem a alegria e satisfação que Deus tem para vocês é agir da seguinte maneira. Mas ele não faz, eu quero que vocês vejam a lógica que ele usa. Ele vira e fala, completa a minha alegria, encontrando a sua. Presta atenção nisso, é poderoso demais. Completa a minha alegria, encontrando a sua. No casamento a gente experimenta isso. A alegria da Adriana me faz alegre. Se eu achar que eu faço a Adriana miserável, eu vou ser miserável. Em que traste sou eu que não consigo nem fazer com que minha esposa experimente alegria. A alegria dela vai ser a minha, porque a gente uniu a uma só carne. Na comunhão da igreja, a alegria uns dos outros é a consequência de entranhados afetos e misericórdias. É a consequência da consolação e do conforto que vem de Cristo Jesus. Então o apóstolo diz assim, se essas coisas têm peso para vocês, crentes de Filipos, então completem a minha alegria. E aí é que ele diz, de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E é interessante isso, porque muitas vezes o argumento mais forte é o do benefício próprio. Na retórica, a gente aprende que se eu puder mostrar que aquilo que eu estou promovendo vai beneficiar a pessoa, ela tem mais chances dela se empenhar nisso e se envolver em fazer. Vai ser bom para você, então faz, mesmo que seja ruim, mesmo que doa. Aqui ele subverte essa lógica. Antes de dizer vai ser bom para vocês, ele pede em termos só aquela exortação em Cristo, aquele conforto, o consolo e aqueles entranhados afetos de misericórdia, dariam a ele a cara de pau de virar e falar, se essas coisas existem, completem a minha alegria, descobrindo a de vocês. Porque no momento que ele fala isso, o que ele fez? Ele colou o completar da alegria dele com o destino existencial, intelectual e emocional daquele povo que ele amava. Ele criou um emaranhado ali dentro, que muitas vezes a psicologia vai nos dizer, a psicologia secular, que vai sempre prezar a autonomia acima de tudo, vai dizer que o que nunca deve haver são emaranhados apertados demais de relacionamentos. Ela tem um conceito que ela trabalha hoje em dia, de codependência, e esse conceito tem momentos de verdade. Existem situações nas quais você tem
duas necessidades ruins ou equivocadas que se completam. Então você tem um problema aqui, e os dois problemas se encontram, e aí cria o que seria uma codependência ruim. Mas Paulo está traindo aqui uma coisa diferente, é uma interdependência positiva, não ruim, não fruto de déficit, mas fruto daquelas coisas anteriores que ele disse: se há alguma exortação, se há algum encorajamento, se há conforto, consolação. E aí então ele chega no X da questão, que é o que eu quero gastar algum tempo desenvolvendo com vocês. Se essas coisas existem, completem a minha alegria, de modo que, esse de modo que trai, que agora ele vai falar qual vai ser a consequência final. A minha alegria será o dia que vocês descubram o que acontece quando passam a pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma e ter um sentimento semelhante. O mesmo sentimento. No português a palavra mesmo vai servir para tantas situações diferentes, contextos diferentes, que fica perdido o fato de que aí quando fala do mesmo, não está falando o mesmo igual, idêntico, que você põe um sinal de igual. Ele está falando semelhante sentimento. Sentimento da mesma categoria, da mesma espécie, do mesmo gênero. É isso que ele quer dizer, tendo esse mesmo sentimento. E aí ele vai começar a descrever como é que se chega nisso e o que é que impede isso na nossa vida como crentes e rouba a nossa alegria. Nos tira a possibilidade de experimentar a gratidão pelo que Deus fez. E aí a gente fica naquela eterna luta do otimismo e do pessimismo. Quando a gente está bem, comeu direitinho, comeu uma comida leve, boa, a química do corpo está direitinho, dormiu uma noite bem dormida, a gente vira e fala: tudo está no seu lugar, graças a Deus. E no dia que comeu uma feijoada e foi dormir bravo, a gente acorda no dia seguinte e diz: está tudo errado. Pessimista e o otimista. O paulama e o romântico vivendo dentro de nós. Como que a gente quebra isso e descobre a constância de olhar e falar: Deus está fazendo as coisas, a vida é boa, e eu não quero subtrair dos outros o conforto, a consolação, a exortação. Eu não quero subtrair dos outros aquilo que o próprio Deus oferece. Eu quero completar a alegria dos outros e não roubá-la, não furtá-la. Aí, na explicação para as crianças, foi bom, meu querido, quando você virou e falou: ainda não entendi, explica mais. Porque para os adultos também não é fácil entender. Como é que quando eu não dou graça, eu estou subtraindo de alguém? Vários de vocês já ouviram o meme, virou meme meu, coisa que eu ouvi do pai, do vô, por muitos anos. Lembro de ter ouvido isso do vô na infância. E virou meme: quem tem flores, dá flores, quem não as tem, não as pode dar. Como é que não dar flores para os outros eu estou subtraindo alguma coisa? Se eu recebi de Deus um estoque ilimitado de flores que podem embelezar o mundo e satisfazer a vida das pessoas e tornar a vida das pessoas melhor. Aí quando eu não dou isso, e quando o que vem de mim é amargo, aí eu estou subtraindo alguma coisa assim. É difícil pensar, mas subtrair é quando eu tiro alguma coisa. Quando eu deixo de dar, eu não estou subtraindo nada. E aí vem a ordem bíblica quanto a dívidas. Alguém lembra o que a Bíblia fala sobre dívida? A ninguém fiqueis devendo, exceto o amor. E Paulo é um homem que dizia: eu sou devedor tanto a gregos quanto a judeus. Ele era devedor em que sentido? No amor, no evangelho, na graça. Como é que Paulo vai propor que se desenvolva essa ideia de ter o mesmo, de pensar a mesma coisa, de ter o mesmo amor
de compartilhar até mesmo os afetos. Como que ele vai desenvolver isso? Ele vira e fala assim, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Interessante isso, né? O primeiro passo para descobrir como não lesar os outros daquilo que Deus quer que eu dê, que seja gracioso, é a humildade de me colocar no lugar e de dizer, eu não vou fazer as coisas para minha promoção, nem vou fazer as coisas por partidarismo. Vanglória é fácil. O que quer dizer vanglória? Pensa no termo, pensa na formação do termo. Vanglória. Eu me acho grande coisa em vão. Vangloriar-se é se ter em alta estima. Vaidade. Mas o que é não fazendo as coisas por partidarismo? Eu morri de rir com um videozinho que está rolando. É um pessoal que faz humor e é um pessoal... eu acho que eles são evangélicos, eles fazem um humor igrejeiro, mas é um humor de vida do Brasil e tudo. Então aparece uma cena de uma igreja, está lá um pastor na frente, bem típico, e o pastor com todos os trejeitos e tudo que a gente vê, ele vira e fala, e você está aqui hoje para dar testemunho, o que você fazia? Aí a pessoa vira e fala, eu era alcoólatra, eu bebia 10 caixas de uísque todo dia, eu bebia 100 garrafas de cerveja e não sei o quê e tal. E agora? Agora Jesus me libertou. E agora, o que você sente quando você vê uma bebida alcoólica? Nojo, sinto nojo. Amém, glória a Deus, bate palma, todo mundo bate palma. Aí ele vai para o outro e fala, e você? Eu era drogado, eu usava isso, aquilo, matei para comprar droga, roubei para comprar droga. E agora? Não, agora Jesus me libertou. E agora, quando você pensa em droga? Não, fico com nojo. Hein, eu tenho um pino aqui para você de cocaína, você quer? Não, tenho nojo, não quero. Aí tem umas palmas ali. Aí ele chega para o terceiro e fala para o terceiro, e você? O que você era? Eu era... Desculpa. Eu era petista, eu era filiado ao PT, eu era não sei o que e tal. E agora? E aí todo mundo levanta e bate palma. A gozação ali sendo... Se tiver alguém aqui que seja afiliado ao PT, não se sinta ofendido. A piada é boa de qualquer jeito. O espantoso é que muitas vezes a nossa atitude quanto ao Evangelho é a atitude de que o que prova a conversão de alguém e o que prova que essa pessoa está sendo transformada com Deus é quando ela começa a concordar comigo. Vocês já perceberam isso? Já percebeu isso que engraçado? A tendência natural é virar e falar assim, rapaz, eu estou lendo aquele teólogo, ele é extraordinário, ele concorda comigo em quase tudo. O nosso parâmetro de medida para compartilhar o mesmo pensamento, o mesmo afeto, o mesmo... é o quê? Eu sou o parâmetro. E é por isso que Paulo vira e fala, isso começa quando você não age por vanglória ou partidarismo. Olha bem, não façais por partidarismo ou vanglória, mas não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade e considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que significa esse considerar os outros superiores a si mesmo? É igual aquele amigo que eu tenho que chega para a gente e fala assim, você é uma das 2 pessoas que eu mais admiro no mundo. Aí a pergunta óbvia que a gente faz é, né, quem é a outra? Ele fala, quem o senhor indicar. Então, considerar os outros superiores a nós mesmos é uma atitude de subserviência, é uma atitude de se considerar menos do que zero, e achar que a gente não pensa na arrogância disso. Já pensou, se eu chego na minha vida numa situação na qual, para tratar você com dignidade maior do que a que eu acho que eu mereço, para tratar você também da mesma dignidade, eu tenha que me diminuir para poder
tratar vocês com a dignidade. Pensa no raciocínio errado que está nisso, se eu disser, para te tratar de igual para igual, eu tenho que me diminuir. Que horrível! Tá certo, quando eu sento com as crianças, eu gosto de sentar no chão para ficar da altura deles. Mas não é para diminuir, é porque de fato eles ainda não cresceram. Mas quando eu trato uma outra pessoa, considerá-la mais digna de honra do que eu, não pode ser algo que eu faço dizendo, eu estou me diminuindo para chegar no seu nível. Porque isso é arrogância. Isso é o contrário do que ele está falando. O que ele está falando aí é que eu olho para os outros e considero os outros mais dignos de honra do que eu, porque Cristo os amou e Cristo não me colocou aqui para ser servido pelos outros, mas para ser alguém que serve. Então eu tomo por premissa que não é uma questão de dignidade. A nossa dignidade de criaturas de Deus está implícita, ela é intrínseca. Nós somos iguais diante de Cristo. Mas é que eu estou aqui para servir. Não é subserviência, é serviço. Essa é a diferença, isso é o que ele quer dizer. E aí ele vira e fala assim, não tenha, para não ficar dúvida, né? Ele vai em frente e fala, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não é do outro, dos outros, do todo. Que ninguém pense em isolamento, mas que pense que a renovação da alegria precisa ser a renovação da alegria de todos nós. Precisa ser o ânimo que vem de nos considerarmos mais uns aos outros, de sabermos que da misericórdia que Deus mostrou para nós, que dos entranhados afetos de misericórdia que Ele mostrou para nós, que de toda boa exortação e conforto, Ele me deu tudo isso para que eu passasse adiante, para que eu fosse bênção. Isso deveria mudar a forma como a gente faz as coisas. Não só deveria tirar o pessimismo maldoso ou interessado, quando tudo precisa ser posto numa certa luz, para destacar alguma coisa que eu quero destacar, mas é mais que isso. É entender que o dia que eu encontro com você, se o meu olhar não te fez sair dignificado, ele te fez sair diminuído. Que as palavras que nós vamos trocar vão te fazer sentir mais próximo de Cristo de mim ou mais longe de Cristo ou de mim. E que nesse relacionamento a gente levanta ou diminui os outros. A gente subtrai ou a gente dá. Como eu falei ali com as crianças. Então quando ele diz, cada um tem em mente não só o que é seu, mas dos outros, ele está dizendo que na coletividade do povo de Deus, a alegria é restaurada. E o próprio Paulo, que tem a cara de pau de dizer, renovem a minha alegria, encontrando a de vocês, é a alegria de pessoas que descobrem que são um para o outro, bênção e que levanta. E para não restar dúvida, ele chega no ponto X da questão. Imagina que o cara está fazendo tudo isso daí para construir, para chegar num certo momento e falar, Eode e Cinti, que parem de brigar entre vocês. Ele está fazendo todo um trabalho de pressupostos para chegar lá. Ele só vai chegar no capítulo 4 nisso daí. Tá? Mas aqui ainda no capítulo 2, ele continua e aí ele diz assim, presta atenção, se você tiver com a Bíblia aberta, olha, se não só ouve com atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou que seria usurpação, o fato de que ele é igual a Deus, era justo, ele é Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Cuidado, se você está pensando, isso daqui é um exemplo para mim. Porque não é. Porque nós não somos Deus, para deixar a morada celeste, tomarmos carne humana e entregarmos a vida em prol de todos. E nem somos pessoas que almejam um dia que todo joelho sobre o céu e a terra se dobre diante de mim e diga que eu sou Senhor.
Isso é exclusivo para Jesus Cristo. Ele mandou fazer igual Jesus? Olha para o texto, se você está com ele aberto, e me ajuda, por favor. Ele falou, façam igual fez o Senhor. Estou pedindo para alguém dar uma olhada aí. O que está escrito? Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nós não vamos fazer igual a Ele. O sacrifício já foi feito dele. O que ele está dizendo é, tenha o mesmo afeto que Cristo. Tenha a mesma atitude, o mesmo sentimento. Porque é na união com Cristo que nós somos restaurados, resgatados e reforçados. Então aí é que ele vai dizer, tende essa mesma atitude em Cristo. Vamos lá, o que isso significa no dia a dia, na forma de relacionamento? Significa que na nossa vida a gente vai descobrir um pouco mais da alegria e paz que transcende entendimento nas nossas relações de trabalho, em tudo isso daí, se nós entendermos que a nossa vocação é para sermos, eu vou usar um anglicismo aqui, mas vai fazer sentido para vocês já viram isso em filme, em série de TV, quase todo mundo tem certeza. Nós somos chamados para sermos fixers, consertadores. O fixer é aquela personagem que, por exemplo, na política é o cara que resolve os problemas e impede o escândalo de acontecer, que nas empresas conserta o que está quebrado, é o arrumador. A nossa vocação é para sermos consertadores da vida dos outros. A nossa ação é para ser redentiva, e a ação redentiva nunca é a ação que pisa, que diminui, ou que transmite, e nem mesmo que passe em frente o que não é bom, o que não traz gozo, o que não traz alegria. É aquela que passa para frente aquilo que levanta e que alimenta. Então essa é uma das primeiras consequências. Nós precisamos, nossa visão precisa ser de pessoas que se entendem em termos de identidade, como tendo por responsabilidade maior fazer isso. A segunda coisa é entender que Deus já nos deu tanto, que é lógico que a gente anseia por ser mais e por fazer mais. Mas o maior pecado que tem, qual é o pecado que em Romanos 1 diz que foi o pecado-chave que levou o pessoal até a dissipação moral? Alguém lembra no capítulo 1 de Romanos, onde termina lá falando da dissipação moral, chega a falar lá que homem e homem foram deitar juntos, mulher e mulher também, e tudo como consequência de um processo. Esse processo começa quando diz, tendo conhecimento de Deus, não o reconheceram como Deus e nem deram graças. A ingratidão é perversa. A ingratidão é o grande pecado. E a ingratidão, em última instância, só é contra Deus. Porque quem nos pôs aqui agora foi Deus. Quem deu a história que a gente tem foi Deus. Vários de vocês a gente já conversou, até em situações de aconselhamento, e eu digo para vocês, eu olho para o passado e descanso sabendo que foi tudo como Deus conduziu. Eu olho para o futuro e descanso sabendo que Deus vai cuidar. E eu olho para o presente e entendo que Deus quer que eu seja responsável e haja. Mas quanto ao passado e o futuro, eu não aceito a pressão. E é isso que dá o descanso para no hoje agir de cabeça tranquila. Pois eu vou repetir isso aqui nesse contexto. O apóstolo Paulo está falando que nós buscamos a nossa alegria quando nós descobrimos como compartilhar o sentimento, o pensamento, a mente, como considerar os outros mais especiais, mas em última instância é como ser gratos. E a gente precisa ser grato na vida profissional, grato. E aí eu digo para vocês, até com certo um pouco de encabulação, não teria se fosse só vocês aqui, mas a brincadeira, viu? A maledeta câmera significa que isso daqui vai e alguns milhares de pessoas assistem depois. Então dá uma um encabulamento de dizer que isso é para mim também, eu estou falando para mim. Que essa alegria
é recuperada primariamente quando a gratidão é redescoberta. E aí a gente passa a abençoar os outros com gratidão. O desafio disso é grande. Mas eu acho que é necessário. Senão, aos poucos, o nosso testemunho vai ficando incrustado, ele vai ficando que nem unha encravada que cresce para dentro. E Deus não quer isso. Nós nunca fomos como igreja, e eu não creio que Deus quer que a gente seja. Deus quer que a gente seja exatamente uma igreja que expressa essa graça maravilhosa, de coração aberto, de peito aberto, com tranquilidade e sempre com gratidão. E aí até os desafios que a gente tem pela frente, a gente olha com outros olhos. A gente não olha para eles como aquilo que nos rouba a paz, mas sim como aquilo que nos mostra os caminhos para trabalhar e desenvolver mais. A gente descobre até que as carências e necessidades que a gente identifica não são a justificativa que eu tenho para criticar aquela pessoa que não preencheu. São a indicativa de Deus dizendo que Ele está me dando sensibilidade para descobrir onde que eu tenho que trabalhar. É fácil, muda a situação. Vamos falar com Deus em oração. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa igreja tão querida. Eu te agradeço por cada irmão e irmã, porque nesses anos nós temos aprendido a nos amar. E eu te peço, Pai, que a Tua palavra sempre fale aos nossos corações. E eu te agradeço de forma especial, porque o Senhor falou ao meu. E eu te peço, Senhor, que seja algo que cresce em nós, onde nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo. E assim temos o mesmo sentimento uns com os outros. E aprendemos a pensar de forma conforme. Tudo isso, Senhor, porque queremos ser aquilo que somos em Ti. Mas também porque sabemos que é assim que a nossa alegria é renovada. E precisamos dessa alegria. Em nome de Jesus. Amém.